Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham, né, aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos, né, a lição da nossa revista Compromisso, a nossa revista da EBD, tá? Essa revista aqui, ó, sempre eu mostro a vocês, tá certo? Essa revista aqui, ó, Compromisso. Estamos estudando nesse trimestre as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, tá certo? Um estudo bem, vamos assim dizer, bem interativo, né? Interessante. Essas cartas de Paulo, né? Fala sobre o que Paulo fez, o que Paulo sentiu, qual foi o sentimento de Paulo em pregar nessas igrejas aqui, nessas regiões aqui, certo? Então nós estamos agora no livro de Efésios, tá bom? Quem não acompanhou a gente desde o início, né, pode ver aí que lá no YouTube a gente publica, né, esses vídeos lá no YouTube, tá certo? E vocês podem ver que tem uma sequência, né, da lição 1, 2, 3, então tá lá no YouTube para vocês poderem acompanhar, tá certo? Só uma observação, se vocês ouvirem algum estouro aí, né, é porque hoje é comemorado, né, a véspera do dia de São João, né? Aí o pessoal no meio da rua tá soltando bombas, essas coisas todinhas. Se houver algum estouro aí, não tenha medo não, viu? É o pessoal lá fora, a gente tá em casa e barulho pode vir aqui, pode estourar alguma coisa aí, mas é lá fora, tá bom? Então que Deus nos abençoe. O título da lição de hoje é a lição 9, certo? Eu acredito que essa lição 9 ela já foi ministrada domingo passado lá no templo da nossa igreja, né? No templo da Igreja Batista Jardim Paulistano. Eu acredito que ela já foi ministrada lá, tá? Mas nós, como temos os nossos seguidores, temos o nosso canal no YouTube, a gente vai ministrar aqui em relação a vídeo, tá certo? Não invalidando lá o que foi ministrado lá pela pessoa, pelo irmão, não sei quem foi que ministrou, mas nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus, tá certo? A gente também vai estar ministrando a lição 10 até a lição de número 13, né, que é a última lição da nossa revista, tá bom? A gente vai orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos capacite, né, para que a gente possa aprender mais da palavra dele, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa existência, agradecemos, Pai, porque o Senhor tem se mostrado fiel para conosco. Nos ajuda, Deus, na ministração da Tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir para que possamos, ó Deus, falar das Tuas grandezas. Repreende, Deus, todo o mal. Nós sabemos, ó Deus, como a lição, como a Tua palavra hoje vai dizer, que a nossa luta ela não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra o reino das trevas, que nós não conseguimos ver. Tem misericórdia de nós, que nós possamos, ó Deus, nos revestir da Tua armadura e possamos vencer as ciladas do inimigo. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o título da lição que a gente vai estudar hoje é A Conduta do Crente no Mundo. Tá? Conduta do crente no mundo. Eu não me preocupo se tem muitas pessoas na live não, tá? Na verdade, deixa eu só explicar para vocês. Eu faço a live não para que eu esteja visualizando, eita, tem muitas pessoas, não faço isso para visualizar. Eu faço porque da live eu consigo tanto publicar no Facebook, como também eu consigo já deixar o vídeo pronto para o YouTube. É simples assim, certo? Eu não tenho essa preocupação, eita, eu estou com 50 visualizações. Não me preocupo com isso não, tá certo? Eu estou vendo aqui que não tem ninguém na live. E glória a Deus, porque não tem ninguém. Se ele quiser, ele vai mandar, né? Agora também, se ele não quiser, eu estou fazendo aqui a live, tá certo? Para quem entrar, a gente vai interagir, a gente vai dizer o nome da pessoa, a pessoa vai acenar alguma coisa, a gente fala, não tem problema, tá certo? Mas a gente grava essa live para quê? Para que fique ativo o vídeo no Facebook e também lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Então, só para deixar bem claro aí, quem for chegando vai acenando aí, dizendo que está presente, a gente vai citando o nome.
Não tem problema nenhum, tá bom? Então, a conduta do crente no mundo, tá? O texto base dessa lição está lá em Efésios, capítulo 5, o verso 15 e 16, que diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios aqui, a gente entende que é tolo, certo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Tá bom? Então a gente precisa entender que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, né? A Éfeso, a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: cuidado, porque os dias são maus, certo? A gente precisa entender isso. Os dias que nós vivemos hoje são dias trabalhosos, são dias turbulentos, são dias que acredito que os mais antigos, as pessoas mais de idade, né, nunca pensaram que ia surgir dias como esses que a gente vive hoje. Acredito que não. Certo? Dias em que a gente vê a promiscuidade imperando aí no meio do mundo aí, né? A gente vê a questão da imoralidade, né? A gente vê a questão das coisas ruins mesmo acontecendo no mundo. Os valores estão invertidos, né? Os valores estão invertidos. A gente vê hoje que homem hoje está teoricamente se casando com outro homem, porque não é casamento. As pessoas insistem em dizer que é um casamento. Não, casamento é o que a Bíblia deixou registrado. Casamento é quando Deus abençoa a união de um homem e de uma mulher. Ponto final. Se o pessoal aí que é homossexual não concorda comigo, não tem o menor problema. Tá certo? Não, eu vou processar esse camarada que ele está falando besteira. Pode processar, não tem problema nenhum não. Eu estou balizado pela minha crença, pela minha fé. A Bíblia Sagrada, tá certo? É o meu livro de regra e fé. Então, se vem processo, se não vem, não estou discriminando ninguém, não estou dizendo que não são dignos disso ou daquilo, estou simplesmente dizendo que a minha Bíblia, o livro ao qual eu me rejo, tá certo? Eu sigo ele, no meu ponto de vista, e para muitos cristãos no Brasil e no mundo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, não tem problema. Não estou atingindo ninguém, não estou dizendo que ninguém é isso ou ninguém é aquilo. Eu estou dizendo que, no meu ponto de vista, que a palavra de Deus diz, casamento, tá certo? É a única união, é a única instituição terrena que simboliza a volta do Filho de Deus. É o encontro da noiva com o noivo. Casamento é a instituição divina que Deus instituiu entre um homem e uma mulher. Ponto final. Não tem outra maneira da gente explicar isso, tá certo? Se está havendo aí casamento, supostos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, entre dois homens, entre duas mulheres, é uma união. Não é casamento, tá certo? Biblicamente não é casamento. E fica dito, tá certo? Quem gostou, quem não gostou também não tem problema. Eu só quero dizer a vocês que a gente não pode fugir do que a palavra de Deus fala. A gente não pode fugir disso. Tá certo? A palavra de Deus diz que é pecado. A palavra de Deus vai dizer hoje, amanhã e sempre. É pecado. E eu, como crente, como cristão, atualizo a minha informação. É pecado. Tá certo? Então, o mundo que a gente vive, ele está cheio de coisas aí, meu irmão, que a gente acha absurdo. É um absurdo. É casamento entre dois homens, casamento entre duas mulheres. O relacionamento de... Hoje não tem mais namoro, tá certo? Não tem mais namoro, não. Hoje já é convivência mesmo, né? O namorado dorme no quarto da namorada, a namorada vai passar um final de semana na casa do namorado e os dois têm um relacionamento sexual lá, no namoro. Então, as coisas estão invertidas. As coisas estão invertidas. Então, a gente precisa entender isso, tá certo? E eu vou dizer uma coisa a vocês, que vocês podem nem acreditar, mas é verdade. Vai ter muitos pastores, líderes de igreja, que quando esse negócio apertar, um dia eu escutei um pastor dizer assim, olha o absurdo que esse camarada disse.
Por enquanto, né, não é obrigatório um pastor evangélico realizar um casamento de 2 homens ou de 2 mulheres. Por enquanto não é obrigatório. Mas quando for obrigatório, a gente vai ter de rever os conceitos. Que conceito, meu irmão? Qual é o conceito que tu vai rever? Qual é o conceito? Tu vai casar 2 homens e 2 mulheres porque a lei do Brasil permite e diz que é crime se o pastor ele não realizar o casamento de 2 homens e 2 mulheres. Que tipo de pastor é tu? Tu tá servindo a um Deus vivo ou tu tá servindo a um Deus de brincadeira? Quando o pastor me falou isso, né, um determinado pastor me falou isso, eu fiquei olhando para ele assim, dizendo, meu Deus do céu, como esse povo abre fácil. E não é nem a grande tribulação não, viu? É simplesmente uma questão que pode ser aprovada, pode ser dada como obrigatória. E no meio dessa obrigatoriedade que a Bíblia, a lição de hoje vai dizer que é pecado, que a gente tem de ir na contramão do mundo, tá certo? Então, se a Bíblia está dizendo que é pecado, meu irmão, não tem negociação não. Não tem negociação. Nem eu vou negociar, porque hoje não pode, né? Hoje está liberado. Mas daqui a 10 anos, eu não sei, a Bíblia vai mudar daqui a 10 anos? A palavra de Deus, ela vai mudar daqui a 10 anos? Ou daqui a 20, 50 mil anos? A Bíblia diz, meu irmão, que por toda a eternidade. A Bíblia diz que enquanto existir vida nessa terra, a palavra de Deus é uma só. Queira as pessoas acharem corretas, queira elas não acharem corretas. A palavra de Deus é uma só. Não tem negociação. Tá certo? Pecado é pecado, tem que ser tratado como pecado. Não, mas é porque, sabe, irmão, daqui uns dias a modernidade, meu irmão, a modernidade, ó, tô pouco me lixando para a modernidade. Tô sendo bem sincero com os irmãos. Tá certo? Aqui na minha casa sou eu, minha esposa e minha filha. Eu procuro passar para minha esposa os princípios que a Bíblia fala. Eu tento passar para minha filha os princípios que a Bíblia fala. Tá certo? Mas não, vamos fazer isso, o crente, não tem problema não, meu irmão, você deixar o namorado da sua filha entrar lá no quarto dela, dormir lá com ela, ou então viajarem junto, não tem problema nenhum, tem problema sim. Tem problema sim. Eles não são casados. Eles não são casados, meu irmão. E eu tenho de mostrar os princípios que a palavra de Deus diz. Não sou eu, é a palavra de Deus. Diz que o jovem ele tem de namorar, conhecer a pessoa, sem relacionamento sexual. Ponto. Né? O marido tem de amar a sua esposa, sem um relacionamento extraconjugal. Ponto, meu irmão. A mulher tem de respeitar o marido, tem de obedecer a ele, sem relacionamento extraconjugal. Ponto final. Não tem meio termo, não. Não, mas é porque meu marido ele me maltrata, eu vou arrumar outro. Vai, minha irmã, por que tu não olhou antes? Por que tu não olhou antes de casar com ele? Para saber se ele era agressivo, para saber se ele gostava de bater em alguém, se ele era agressivo com a mãe dele. Por que tu não olhou antes? Né? Aí vai olhar agora, depois de 10, 20, 30 anos de casado, não, eu vou arrumar outro, porque meu marido é muito ignorante, era para ter visto lá atrás. Ó. O resto da vida agora, viu? E passe para os seus filhos que eles têm de olhar direitinho, saber direitinho quem é, a conduta, como é que o cara acorda, como é que o cara trata os pais, como é que se o cara é trabalhador, para depois do casamento não vir dizer, não sabia, porque não olhou, tá certo? Então a conduta do crente no mundo é o título da lição de hoje, tá certo? Então a nossa introdução da revista, ela diz assim, estamos nesse mundo e somos deste mundo. Nós estamos no mundo, né? E somos originados desse mundo. Né? Nós nascemos para vivermos nesse mundo. Tá certo? Não como pertencentes, mas como influentes. Nasci nesse mundo. A Bíblia diz que eu sou pó. A Bíblia diz que no dia que eu morrer, essa matéria todinha aqui vai se degenerar, vai virar terra de novo, que era o princípio, né? Quando Deus fez o homem lá, no Jardim do Éden, pegou do barro, da terra e fez, né? Mas somos influentes, precisamos estar influenciando. É neste mundo que devemos exercer a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Que Jesus vai voltar.
que nós estamos nessa terra de passagem. Que Jesus ele vai vir buscar a igreja dele. Que isso fugiu dos púlpitos, viu? Essa questão da volta de Cristo já tem pastores aí que se dizem pastores, que para mim não é, tá certo? Dizem ser evangélicos, crentes na pessoa de Jesus, que para mim também não é, já estão afirmando assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Já tem pastor utilizando essa tese lá nos seus sermões lá. Certo? Já tem pastor que não está mais nos cultos do domingo à noite, já não está mais fazendo apelo, porque é algo arcaico, né? É algo sem sentido, pode constranger o visitante, né? Tem pastores que não falam mais no púlpito sobre inferno, porque disseram que é antiético falar no inferno em público. Aí um dia eu conversando lá, eu ministrando uma lição lá na igreja que eu sou membro, eu disse assim, se é antiético falar no inferno, imagina o camarada ir para lá. É antiético, né? O camarada falar no inferno. Ok. Não é para constranger, não? Não é para falar do inferno porque o camarada vai ficar com medo, temeroso, constrangido, não é para falar, não? E se ele for para lá quando ele morrer? E aí? Não é pior? É melhor alertar. Jesus falou sobre o inferno, viu? Só com uma meia dúziazinha de pastor que tem por aí, ficar na dele. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou sobre o Geena. Algo que o fogo não se apaga, não se acaba. Né? Jesus falou sobre isso. Exemplificando o que seria o inferno, tá certo? E nesse mundo que devemos exercer a nossa esperança, aquilo que eu disse, né? A volta de Jesus. É com o mundo que temos compromisso de valores. É com esse mundo que nós temos compromisso de valores. O mundo ele não tem valor, não. Compromisso de valor, ético e moral. O mundo acabou isso para ele. Certo? Hoje em dia o que é errado é certo e o que é certo é errado. É como eu disse, né? A menina está namorando com um rapaz, mas ela obrigatoriamente pelo mundo, ela já tem de ter uma experiência sexual porque o mundo diz que ela tem de ter. Mas a palavra de Deus diz que ela tem de se conservar, tanto ela como o menino, tem de se conservar até o dia do casamento. É o que a palavra de Deus diz. Então a gente tem um compromisso de valores com esse mundo. O mundo está dizendo isso, a gente tem de mostrar o contrário. Tá certo? É neste mundo que temos que ser sal e luz. Quem mora aqui em Campina Grande lembra, né, da história dos tropeiros da Borborema. Aquele povo na verdade, eram uns viajantes, né? Eles viajavam em tropa de burros. E a comida daquele povo ali, na verdade, o principal era a carne de sol. Né? Não era questão da carne estar exposta ao sol. É porque aquela carne ali, ela era, na verdade, conservada com sal. Tornava-se carne de sol. Inclusive, hoje o pessoal faz isso, né? Faz a carne de sol, pega uma manta lá de carne e coloca sal e deixa no refrigerador em algum local para que aquele sal possa penetrar naquela carne e ela se transformar em carne de sol. Vale salientar, muito saborosa, não precisa de tempero nenhum. Só dar uma lavadazinha, colocar para assar, já está pronta a carne. Então aquele povo que eram os tropeiros faziam isso. E sal, o que a Bíblia fala sobre sal, não está se falando aqui com relação ao sabor. Está se falando também com relação ao sabor. Mas o principal sentido de ser sal e luz é a conservação. O sal ele conserva. Né? Os meus avós, né, quando eles eram vivos, eles diziam que muitas vezes, eles compravam tigelas de barro, né? Eles compravam tigela de barro e colocavam as mantas de carne lá e colocavam sal por cima para conservar a carne. Passava semanas e semanas, porque naquele tempo não tinha geladeira para conservar os alimentos, né? Não tinha geladeira. E hoje a gente tem isso, a gente não faz mais dessa forma, mas antigamente eles faziam isso. Colocava sal lá em mantas de carne para conservar. Luz. O que é luz? Se eu chegar aqui e apagar essa luz desse ambiente aqui, ninguém vai ver nada. Porque vai ficar escuro, obscuro, né? Então, é no mundo que a gente tem de mostrar que é sal e luz. O compromisso, portanto, com os valores do reino e o fato de sermos cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo nos levam a uma reflexão e compromisso com o nosso andar aqui. Andar na contramão
pode parecer algo estranho às normas, mas na vida cristã é exatamente isso, é andar contra a via direta do mundo. Certo? O mundo, um dia eu vi, quer dizer, eu passei em determinado local e tinha duas mulheres conversando e uma das tais fazia parte ou faz parte ainda de uma determinada igreja aqui na minha cidade. E eu vi uma conversando com a outra e falando sobre a novela das 9. Digo isso porque elas disseram lá, na novela das 9, o nome tal, que eu já esqueci o nome, né? Fulano é casado com fulana, mas a terceira fulana, né, o terceiro fulano lá, tem de ficar com ele, porque o certo é ele não ficar com a esposa, mas ficar com a amante. Eu fiquei olhando assim e disse, meu irmão, o que é que a gente está colocando dentro da nossa casa? O que é que a gente está vendo? O que é que a gente está aprendendo? O que é que a gente está passando para os nossos filhos? Né? Por isso que o mundo está do jeito que está. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, enfermidade desordenada no meio do mundo por causa disso, o pecado da humanidade. Mas a vida cristã é exatamente isso, precisamos viver na contramão do mundo. Isto é possível diante dos conselhos de Paulo. Antes da gente passar para o primeiro ponto da revista, deixa eu só dizer uma coisa aos irmãos, tá certo? Muitas pessoas dizem assim, Davi, nós somos imperfeitos, claro. Nós não vamos atingir a perfeição enquanto estivermos nesse mundo. A gente não vai conseguir fazer isso. Isso é lógico, né? 2 mais 2 é 4. Não tem o que discutir. Tá certo? Plenitude só quando a gente estiver diante do Senhor. Lá na eternidade. É outra história. Mas nesse mundo não tem. E um dia uma pessoa perguntou, como é que eu posso ser santo no mundo de trevas? Né? Como é que eu posso ser santo se a Bíblia diz que eu sou pó, sou cinza? Não está dizendo que você vai ser santo igual a Deus. O próprio Deus diz assim, sede santo porque eu sou santo. Ele está demonstrando que ele requer de nós santidade. Qual é essa santidade se nós somos pecadores? Andar na contramão do mundo. Apresentar caráter e ética no mundo desprovido disso. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que nós temos de ser diante desse mundo que a gente vive santos. Imperfeitos, incapazes, cheios de defeitos, mas nós precisamos estar indo na contramão do mundo. O mundo vai por aqui, a gente vem de lá para cá. O mundo vem dizendo que isso aqui é certo, a gente não, está errado, é pecado. E a gente vai andando. Santidade diante de Deus nesse mundo tenebroso é isso. É você andar na contramão do mundo. Tá certo? Então esse aqui foi o nosso primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição não, a nossa introdução. Tá certo? O primeiro ponto da lição diz assim, ó. A conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. A conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. O texto base para esse primeiro ponto é Efésios 5:1, que diz assim, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. É o texto de Efésios capítulo 5, o verso 1. Né? Ao primeiro ponto da lição da gente diz o seguinte, tá vendo os tiros aí, ó, é lá fora. Então, ó, o primeiro ponto diz assim, imitar Deus deve ser o ideal de nossa vida. Imitar a Deus, né? Deve ser o ideal da nossa vida. Tirar Deus da nossa vida é o mesmo que tirar o ar que a gente respira. Se a gente tirar o ar que a gente respira, a gente não consegue sobreviver. Né? Essa pandemia que está acontecendo aí no mundo aí, desse coronavírus, as pessoas estão morrendo dele sem ar. Porque o vírus ele atinge os pulmões e os pulmões ficam fragilizados e o indivíduo morre sem respirar. Por quê? Porque foi tirado o ar dele, né? Tirado o oxigênio. Os pulmões não conseguem, né, absorver o ar. Então, da mesma forma, o homem ele morre se ele for tirado de Deus, se Deus for tirado dele. Não é isso? É tirar o sangue das veias e artérias. É tirar a própria vida. O homem ele não consegue viver sem a presença de Deus. Não consegue. Tá? Isso aqui é óbvio. Crer em Deus é relacionar-se com Ele. Crer em Deus e relacionar-se com Ele é uma verdade. Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus. A ideia é no sentido de fazer uma cópia. Imitador de Deus, a ideia de Paulo aqui é fazer uma cópia, na verdade. Né? Ou seja, precisamos copiar Deus em nossa vida.
É claro que é necessário que o conheçamos. Conhecer Deus nas Escrituras é fazer com que este conhecimento se torne relacional. Não podemos imitar Deus em seus atributos naturais. A gente não consegue. Mas podemos imitar Deus em seus atributos morais. Os atributos naturais de Deus, que é aquela questão de onisciência, onipresença, onipotência, a gente não consegue. Não tem como. Mas os atributos morais, né, que são os atributos comunicáveis de Deus, que são justiça, amor, verdade e bondade. Os atributos de Deus com relação a onisciência, onipresença e onipotência, esqueça. Ser humano nenhum vai conseguir fazer isso, tá certo? Mas os atributos comunicáveis de Deus, justiça, amor, verdade e bondade, isso aí a gente vai fazer. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu gostaria de deixar isso bem claro nessa live, quem está me vendo, e no vídeo que vai ser postado lá no nosso canal no YouTube. O que eu acho incrível é que as pessoas ainda não sabem discernir essa questão do amor. Não sabem. As pessoas pensam que amor é só você chegar para a pessoa e dizer assim, tá certo, sim, faça. Sempre balançando a cabeça para a pessoa para dizer, faça. É para fazer isso mesmo. Não. Não vai dar certo, mas faça, porque eu lhe amo. Não é amor. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Lá no livro de Gênesis, por que é que Deus começa o livro de Gênesis dizendo não? É porque ele detestava o ser humano? É porque ele não queria o bem do homem? Quando Deus disse assim, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, já começou não. Não é para tocar. Não é para comer. Não é para fazer isso. Não é para ir lá e mexer. Não é para fazer. Deus estava demonstrando o seu amor pelo homem. E o homem não entendeu esse amor. E desobedeceu a Deus. Aí tem pessoas que dizem assim, eu sou crente. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. E preciso ter o atributo comunicável de Deus, que é amor. Então, para ser amoroso, para eu ter amor pelo meu próximo, eu preciso estar balançando a cabeça, dizendo sim para ele todo o tempo. Nem sempre, meu irmão. Nem sempre. Principalmente com relação a pai e mãe, viu? O pai e a mãe que sempre diz sim em tudo para o filho, pode ter certeza que ele não ama o filho. Eu digo isso sem medo de errar. Porque se ele amar o filho, ele vai chegar para o filho e vai dizer assim, não, meu filho, agora não. Não é o momento, não pode, não é para fazer. Mas sempre o pai e a mãe balançar a cabeça para o filho e dizer, pode fazer, não tem problema, tá tudo certo, mesmo sabendo que o negócio está errado, tem alguma coisa errada aí. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Muitas vezes o não é a maior prova de amor que você pode demonstrar ao seu filho. Você que é pai, você que é mãe. Às vezes um não é a maior prova de amor que você pode demonstrar ao seu filho, sendo você pai, sendo você mãe, tá certo? Então, eu queria somente deixar essa questão. Justiça é justo, né? Amor, a gente falou com relação a isso, verdade, falar a verdade. Às vezes, essa verdade vai doer, essa verdade vai machucar, essa verdade vai contrariar algumas pessoas, vai contrariar alguém, mas ela tem que ser dita, né? E bondade. O que é bondade? É você ser uma pessoa não querer ver o mal de ninguém. A pessoa lhe faz o mal e você quer ver o bem dela, né? A pessoa diz, eu não quero você aqui. Você não vai por respeito do que a pessoa está dizendo. Tá entendendo? Mas você não quer o mal daquela pessoa. Se aquela pessoa vier até você, você recebe ela normal. Então isso é bondade. Então esses atributos que a Bíblia fala comunicáveis, justiça, amor, verdade e bondade, são esses 4 atributos que nós precisamos copiar de Deus. Tá certo? Segundo ponto da nossa lição. A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Efésios 5, de 3 a 6, diz assim, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós. Como convém a santos, ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas
que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. A Bíblia está falando aqui que a gente nem fale com relação a isso, porque isso não convém a santos. Prostituição, adultério, lascívia, fornicação e outras coisas aí tem de estar longe da gente, né? Então, Efésios 5, de 3 a 6, fala sobre isso aqui. Olha aqui o que a lição diz. Ó. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende o caráter de Deus. A tendência tem sido negá-lo, amenizá-lo, né? Mas tem havido um esforço para tirar a realidade do pecado, né? A tendência tem surgido no nosso meio para negar o pecado, né? Amenizá-lo, mas pecado mesmo, é pecado e ponto final. Não tem acordo, não tem meio termo, né? Para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstanciais. Um dia eu vi uma música secular, eu estava trabalhando, e vi uma música secular onde a música dizia assim: mulher não trai, mulher se vinga. Olha só que frase, né? Para algumas mulheres que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, para algumas mulheres que não tiveram um encontro real com o Senhor, ela vai cair numa conversa dessa, meu irmão. Né? Mulher não trai, mulher se vinga. Então significa dizer que se ela não trai, ela está se vingando, logo não é pecado. Entendeu a jogada, o marketing aí que o diabo está fazendo? Né? Mulher não trai, ela se vinga. E tem muitas irmãzinhas aí, meu irmão, caindo nisso aí, viu? Tem muitas. Graças a Deus eu não conheço nenhuma, não sei nem quem é. Mas as estatísticas aí que a gente vê no meio evangélico aí, tem muitas pensando dessa forma. Muitas agindo. Não é pecado, é porque eu estou sentimentalmente abalada. Né? Meu marido gritou comigo, meu marido disse que eu era isso, meu marido disse que eu era aquilo, meu marido me expulsou de casa, então eu vou conseguir uma pessoa para aliviar essa tensão. Quer dizer, ela não está dizendo, não, eu vou pecar. Ela não está dizendo isso, não. Ela está dizendo que vai amenizar a tensão. Então ela não está pecando. É uma questão, como a revista está dizendo, né? Um ditado por impulsos íntimos e circunstanciais. Depende da circunstância. Pecado para o mundo hoje depende da circunstância. O que é a circunstância? Se a circunstância é essa, então logo não é pecado. Mas a Bíblia fala totalmente diferente, tá certo? Excluindo assim a responsabilidade de escolha. Outros focam o prazer. Sentir-se bem, não importa o custo e os meios. Não importa os custos e os meios. O hedonismo tenta de todas as formas e argumentos esvaziar o conceito de pecado. Esse hedonismo aqui é colocar o prazer em primeiro lugar. Independentemente da circunstância, tá tudo bem. O que eu fico achando incrível isso. É que eu vou falar de pai e mãe, tá certo? Tem pai e mãe que falam o seguinte: o filho, ele estava namorando com uma determinada menina e engravidou essa menina lá. Isso para uma família cristã, uma família crente, uma família que serve a Jesus, uma família que diz assim: eu tenho o Senhor Jesus como referência na minha vida, como Senhor da minha vida, isso é um absurdo. E eu não estou dizendo que se isso acontecesse comigo, eu como pai de uma filha, e que Deus me livre disso, minha filha hoje sem casar chegasse grávida na minha casa, eu não vou dizer a você que eu ia expulsá-la de casa. Não, se desapareça da minha frente porque você engravidou, você não casou, você está grávida do seu namorado. Desapareça, eu não vou dizer isso. Eu estou dizendo a você que eu iria amá-la da mesma forma que eu amo hoje, e iria criticá-la que o que ela fez foi pecado. É pecado. E para consertar o erro, é necessário agora o quê? Casar-se. Simples assim. Não, mas é porque minha filha é muito jovem. Minha filha, ela não tem maturidade, ela não tem entendimento. E quem mandou engravidar? E quem mandou ter um relacionamento sexual com o seu namorado? Quem mandou? Ah, brother, agora você vai ter de arcar com as consequências. É isso que a gente precisa entender. É isso a gente mostrar às pessoas, é pecado. Mas não, tem pai e mãe que acha lindo, né? O filho, principalmente o homem, né? Ei, pai, eu
engravidei minha namorada. Pô, esse meu filho é macho mesmo, esse meu filho é homem, esse meu filho é o cara. Dá quase um troféu o menino lá, porque o menino engravidou a namorada. E o menino está em pecado. A mãe olha para a filha que engravidou antes do tempo, porque não é casada. Aí o que é que acontece? Não, minha filha, olhe, você está certa e não sei o que, a gente vai ajudar a criar a criança. Não. Ela que cuide. Se precisar do meu apoio como pai e do apoio da mãe dela, vai ter, claro, a gente não vai abandonar. Mas ela tem de entender que a escolha foi dela. Ela está em pecado. Primeiramente, quando o homem está em pecado, ele tem de se arrepender. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, arrependimento não é quando você chora não, viu? Arrependimento é quando você muda. Arrependimento não é quando o homem está se derramando em lágrima, não. Arrependimento é quando o camarada reconhece o erro, eu errei, não era para ter feito, estou arrependido e não vou mais fazer. Arrependimento é isso. Então, pai e mãe que está me vendo, ou pela live ou pelo vídeo, tenham cuidado. Você pode não estar pecando. Você pode nem concordar com isso que eu disse aqui, tá certo? De concordar que seu filho durma com a namorada dele, enfim, você pode ser uma pessoa íntegra e reta. Eu acredito que quem está me vendo é dessa forma. Mas se você for conivente com o erro, conivente é o quê? Aceitar, apoiar, tá certo? Nunca dizer um não. Se você for conivente com o erro, você pode estar pecando também, tá bom? Então, esse hedonismo aqui que o mundo abrange, que abrange o mundo, é o prazer sem limites. Você tá bem? Tudo certo. O filho é traficante, mas ele está bem, tem uma casa muito boa, tem um carrão, muito dinheiro, tá bem. Não tem problema nenhum, tá bem nada, ele tá mal. Não trabalha, é vagabundo, arruma dinheiro fácil, vendendo as coisinhas dele por aí, mas tá bem. Visivelmente tá bem. Mas espiritualmente, como é que esse camarada tá? Né? O hedonismo é um ensino muito presente na sociedade de hoje. O prazer em cima de tudo. Eu estou bem demais, eu estou bem, mas eu estou andando todo troncho errado, mas eu estou bem. Aí o pai e a mãe, tá bem, então pronto. Caem todos numa mesma cova. A realidade é essa, caem todos no mesmo buraco, tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Também a teoria da evolução. Em certo sentido, além de outros distúrbios, esvazia o conceito de pecado. A Bíblia chama de pecado a evolução. A Bíblia chama de pecado. A evolução trata como sendo herança da vida primitiva, vida animalesca. Ó, é coisas que vêm lá do passado. Não existe mais. Existe, meu irmão. O pecado ele está diante do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os justos e sobre os injustos para recompensar a cada um. Como ser imitador de Deus sem compromisso com a santidade? Não tem como você ser imitador de Deus sem você ter compromisso com a santidade. Não tem, viu? O nosso Deus é santo e quer que sejamos santos. Impossível ao crente amar a Deus e amar o mundo. Não tem como. Jesus, quando esteve nesse mundo, né, humanamente falando, ele disse, né, que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, né, e desagradar ao outro e vice-versa. Não tem como. Não convém ao crente guardar os seus pensamentos e utilizar em suas ações perversidade. O que é que acontece? Não adianta o crente guardar nos pensamentos dele as coisas de Deus e nas suas ações usar de perversidade, usar de impiedade. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Você não está sendo santo diante de Deus. Tá certo? Você não está sendo santo diante do Senhor. Então, o crente ele tem de andar em pensamento e em atitudes. Agora, somos falhos, somos humanos, somos pó, somos cinza. De vez em quando a gente diz o que não é para dizer, a gente pensa o que não é para pensar, mas corre lá. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz claramente isso. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. É você e eu fizemos uma bobagem. Todos nós fazemos, viu?
Não tem esse que não faça, não. Fizemos uma bobagem, o Espírito Santo vai detectar. Ó, não era para você ter feito isso, não. Qual é a primeira atitude? Entra lá no teu quarto. Quarto é uma simbologia, tá certo? Isso pode ser em qualquer local, mas que você se concentre em Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Conversa com teu pai que está em secreto. Deus tenha misericórdia, Deus. Não era para eu ter feito isso, não era para eu ter dito isso, não era para eu ter pensado dessa forma, não era para eu ter falado isso. Ó, meu irmão, eu faço isso constantemente. No mundo que a gente vive, um mundo de turbulência, um mundo de pressão, né? De vez em quando a gente dá uma deslizada mesmo. Mas existe o Redentor. O nosso Redentor vive. Não, eu não vou falar com Deus porque, sei lá, eu errei, não era para eu ter errado. Não, meu irmão, fale. É justamente nesse momento de erro que você tem que falar com Ele. Você não pode falar com outra pessoa, mas com Ele você tem que falar. Certo? Então, é isso aí. O terceiro ponto, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ponto da lição. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. Vamos ver o que é que está falando aqui. Efésios 5, 22 e 25 e 6, de 1 a 4. O texto diz assim, ó. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Começa falando com as mulheres. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Começa a falar com as mulheres, dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos maridos, não está falando sobre escravidão, não está falando que a mulher tem que estar debaixo do pé do marido, não. Está falando que a mulher ela tem que ser adjutora, companheira. Entender, a palavra adjutora significa entender a missão do marido. Certo? Maridos, né? Ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto aqui, nós homens, a gente treme nas bases. Eu particularmente tremo nas bases quando eu leio um texto desse. Sabe por quê? Porque olha o que o texto está dizendo. Cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que é que eu penso nisso aqui? Sabe qual é a conjectura que eu faço sobre esse texto aqui? Se por um acaso a sua mulher, a sua esposa, você homem, a sua esposa, ela foi entregue à morte, a Bíblia diz, é o texto sagrado que está falando. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E morreu pela igreja. Da mesma forma o marido. Olha a responsabilidade. Eu vou andando com a minha esposa no meio do caminho e vem um assalto. Acaba de eu vou matar a mulher, não me mate. É isso. Amar é isso, meu irmão. O marido, não é que o marido ele tem uma finalidade maior do que a mulher. Não, os dois são iguais diante do Senhor. Mas cada um tem as suas responsabilidades. A Bíblia, em hipótese nenhuma, está dizendo aqui, mulher ame seu marido. Não está dizendo isso. Claro que a mulher tem de amar o marido, ela vai aprender a amar o marido. Mas está mandando ela ser submissa ao marido, entender a missão do marido. Assim como ela é submissa ao Senhor. Maridos, ame as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Você, filho, que está me vendo agora, você está obedecendo a seu pai e a sua mãe? Deixa eu também abrir um parênteses aqui nessa reflexão aqui, tá certo? Tem filho que diz assim, não, eu sou obediente ao meu pai e à minha mãe enquanto eu estiver debaixo da tutela deles, né? Estou morando na casa deles, estou comendo do cuscuz que a minha mãe faz, estou comendo da carne que a minha mãe prepara, meu pai é quem paga as contas. Eita, não, eu preciso obedecer nesse sentido. Mas eu vou sair de casa. Vou morar sozinho, vou alugar um apartamento. Tu é casado, meu irmão? Não. Tu é solteiro, tu está simplesmente morar em um local lá sozinho, porque tu não quer mais ficar debaixo das ordens do teu pai e tua mãe, tu está errado.
Biblicamente falando, se você segue a Bíblia, biblicamente falando, você só pode sair de casa para morar sozinho se você casar. Deixará o homem seu pai e sua mãe, deixar. Não vai viver mais com o pai e a mãe, vai deixar. Isso não é abandonar não, é deixar. E vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. É quando a Bíblia dá a brecha para dizer assim, você vai sair de dentro de casa para viver sua vida. E saindo de dentro de casa casado, escute bem isso, casado, você não tem, casado, o filho que é casado, você não tem mais a obrigação de obedecer, porque você vai viver sua vida, você vai ter uma nova etapa na sua vida, porém, honrar, meu irmãozinho, é até a volta de Jesus. Meu pai, quando era vivo, e minha mãe, eu me casei, só saí de casa depois de casado, não saí antes não, viu? Quando eu me casei, eu fui morar na minha casa, eu e a minha esposa, né? E quando cheguei lá, eu não tinha mais a obrigação de obedecer meu pai e minha mãe, mas eu tinha a obrigação de honrá-los. Davi, você fez isso de errado. Certo, pai? Errado, meu irmão. Tô errado. Honrar é isso. É o pai mesmo sem ter cultura, sem ter estudo, ser inferior ao filho em termos de cultura, mas você baixar a cabeça para ele, tá certo, o senhor está coberto de razão. Isso é honrar. Honrar o pai é quando o filho estende a mão e pede a bênção ao pai. O filho é um marmanjo, tamanho do mundo. E o pai já está numa certa idade, está encolhendo, né? Mas a gente sabe que os mais idosos vão perdendo a massa óssea, a massa muscular, vão encolhendo. Mas mesmo assim, o gigantão lá, benção, pai. Isso é honrar. E pais, né? Com relação a pai e mãe, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Não provocar a ira, não deixar a criança, o adolescente ou o jovem irado por causa de uma atitude sua. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os no temor do Senhor, a ensinar a criança desde pequenininha no caminho que ela deve andar. Aí o pai e a mãe não ensinam a criança com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 6 anos. Quando o moleque está com 12 anos, o pai e a mãe dizem que não aguenta, não suporta mais. Por quê? Porque não soube ensinar. Porque fugiu totalmente do preceito bíblico, que é ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não ensinou. Aí vai sofrer. Vai sofrer muito, né? Então, aqui tem um conselho para mulheres, maridos, filhos e para os pais, né? A família é a vitrine da nossa fé. É na família que de fato vivemos a autenticidade da nossa vida. É na família que somos conhecidos. Não há como camuflar o que somos na família. O que é que o autor da lição está querendo dizer assim? É na sua família, meu irmão, que você mostra quem você é. Se você é agressivo, se você é chato, se você é abusado, se você é desmantelado, é na família. Para fora lá, né, para o povo de fora lá, para os irmãos, para as pessoas que não convivem com você, você é uma bênção, meu irmão. Mas é na família que eles sabem, eita, Davi Pérez é assim. Eita, fulano de tal é assim. Mas lá fora ele está fazendo assim, totalmente diferente. É no relacionamento familiar que evidenciamos nosso caráter. Não há máscaras em família. Paulo ensina um relacionamento familiar totalmente baseado no amor. Às mulheres, Paulo diz que precisam exercer a funcionalidade do Criador. Eis na palavra, submissão. A gente disse no início, não é escravidão. Submissão está relacionada à liderança do lar. Isso não significa dizer, escute bem, não significa dizer que a mulher não pode trabalhar. Ela pode trabalhar. E até nos dias difíceis de hoje, ela deve trabalhar até para ajudar em casa, ajudar o marido, enfim. Porém, ela vai exercer o trabalho dela como adjutora, como companheira, como aquela que está entendendo a missão do marido, mas a responsabilidade é dele, viu? A mulher pode ter potencial de liderança,
Claro que a mulher pode ter potencial de liderança, tá? Sim, pode. Mas no lar. A mulher ela tem de ter potencial de liderança no lar. O líder é o homem. Agora, se você não concordar comigo, meu irmão, aí sabe o que é que você faz? Reclama com Deus. Né? Reclama com Deus. Porque o que é que Deus disse? Analisem comigo, né? Irmão Alexandre Pereira está aí com a gente. Eu estou vendo que ele está assistindo aqui. Irmão Alexandre, se quiser comentar, pode comentar, viu, meu irmão? Pode ficar à vontade. O que é que acontece? Analise comigo aí. O irmão Moisés Davi também está aí. Pelo menos é os dois que eu estou vendo aqui. Está aparecendo para mim, né? Quem quiser pode comentar isso. Na criação do mundo, Deus criou tudo, né? Deus criou tudo. Aí Deus chegou para o homem e disse, ó, da árvore que está no meio do jardim, dela você não vai comer, porque do dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, vocês vão saber o que é o certo e o que é o errado. Não toque nela, não. Né? A Bíblia não diz isso? Não toque, não coma. Eu pergunto, a primeira pessoa que comeu daquele fruto que Deus disse que não comesse foi a mulher. Estou certo ou estou errado? Não foi a mulher? Alguém pode responder se foi a mulher ou não? A primeira que comeu o fruto? Irmã Joselita também está junto aí com a gente. Deus abençoe. Quem comeu primeiramente foi a mulher. A Bíblia diz isso. E a mulher deu ao seu marido. Eu pergunto aos irmãos que estão me vendo agora. Quando a mulher comeu, aconteceu alguma coisa? Houve alguma punição quando a mulher comeu aquele fruto? Nenhuma. Pode ler a Bíblia lá, não teve punição. Mas a Bíblia diz que ela comeu e deu ao seu marido. E a Bíblia diz que quando ele comeu, se abriram os seus olhos, eles detectaram que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. O pecado entrou ali. Deus, quando na viração do dia vinha visitar o homem, quando veio visitar o homem, identificou que o homem estava escondido. Entendeu? Agora, o que eu fico pensando é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Onde estás, Adão? Claro que Deus sabia onde ele estava. Claro. Mas Deus é pai. E todo pai faz isso com o filho. Mesmo sabendo o erro dele. Onde estás? Por que você está escondido? A mulher que tu me desse para o companheiro me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi para a mulher. Por que você comeu? Porque a serpente me enganou. Aí Deus começou a punir cada um deles. A serpente, ele disse, todos os dias de tua vida rastejarás com teu ventre, comerás pó e tal. A mulher lhe disse, aumentarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filho. E o homem, ele disse o que, o homem? A terra, ela é maldita por sua causa. A terra, ela é maldita por sua causa, Adão. Deus não chamou a mulher, Deus não chamou a cobra, a serpente. Não, Deus chamou Adão. Essa terra é maldita por causa de você. Eu dei a ordem a você, que você ia dominar, que você ia fazer isso, mas que você não comesse do fruto que estava lá. A mulher podia ter comido o pé todinho lá. Não ia acontecer nada. Porque Deus não deu ordem a ela, Deus deu ordem ao homem. Então, as mulheres precisam entender que o líder é o homem. A liderança vem do homem. Mulheres que mandam no lar em circunstâncias, além de trazer frustração para dentro de casa, se torna insubmissa à palavra de Deus. O que é que a lição está falando? Aquelas mulheres que querem ser maiores do que o homem. E não são. Diante da palavra de Deus. Aquelas mulheres que querem como... Olha, a maioria das mulheres ou viúvas, ou que se separam dos seus maridos e vão assumir uma residência, uma casa sozinha. Uma grande parte dessas mulheres tem depressão. Por quê? Porque elas não foram feitas estruturalmente para isso. A mulher foi feita, foi criada por Deus para ser companheira, adjutora, andar ao lado do marido, entender a missão do marido. Foi para isso que a mulher foi feita. A mulher não foi criada para liderar. É a Bíblia que diz isso, meu irmão. O homem ele foi criado para dominar. Não significa dizer que o homem tem que ser machista, ignorante, bruto, cavalo. Não está dizendo isso, não. Está dizendo que o homem foi feito por Deus, foi ordenado por Deus para liderar.
Mas uma liderança consciente, racional. Não é aquela liderança doida, eu mando, eu faço, eu posso, não. O homem que teme a Deus, ele lidera a sua casa, lidera a sua vida, lidera a vida dos seus filhos, da sua esposa, debaixo da orientação de Deus. Isso é o homem sábio. Aos maridos, Paulo diz que precisam amar as esposas. As mulheres precisam ser amadas e sentirem-se amadas. Esse projeto relacional, projetado pelo Criador, está significadamente relacionado à composição emocional e espiritual do homem. O que é que está dizendo? O homem foi feito estruturalmente e emocionalmente mais elevado do que a mulher. O homem, até tem uma tradução que a gente usa, o homem é razão, a mulher é emoção. E é verdade. O homem ele age pela razão. Tá certo? Tá errado? Não. A mulher age pela emoção. Né? O homem sente ser amado, se sente ser amado, quando há submissão à sua liderança, quando a mulher entende o princípio da sua liderança. A mulher sente ser amada quando há valorização por parte do homem de sua composição física e emocional de mulher. O homem entende. É tanto que a Bíblia diz, se eu não me engano, lá em 1 Pedro, diz assim, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. O homem, ele diante de Deus, ele tem uma responsabilidade grande com o casamento, com a esposa. Ele tem de entender a esposa, ela não é igual a você. A gente pode até, às vezes, eu digo à minha esposa, ó, seja igual a mim, mas não vai ser nunca. Ela é emoção, eu sou razão. Isso está na natureza humana. Deus criou homem e mulher dessa forma. Por isso que não existe casamento entre dois homens e duas mulheres. Já imaginou um casamento com dois tendo razão? Vai dar certo quando? Nunca. Já imaginou um casamento com dois sendo emocionais? Não vai dar certo nunca. Não tem como. Casamento é uma instituição divina. Foi criada por Deus, homem e mulher. Ponto final. A conduta projetada por Deus se estende aos pais e filhos. Estes devem obediência aos pais em tudo. Obediência aos pais em tudo. Pais comprometidos com o Senhor e com a palavra serão exemplos de obediência. Os filhos não devem ser irritados ou com desequilíbrio de disciplina, onde haja rancor e ressentimento. Se não houver coerência por parte dos pais, despertará aflição e ira. Tem pai que vai exemplar o filho e quer descarregar a raiva que ele teve do vizinho no filho. Está errado. Tem pai que vai exemplar o filho e quer descontar a raiva que o marido fez ou a mulher fez no filho. Está errado. Tem de existir a correção. Tem de existir a disciplina. Mas essa correção e essa disciplina não significa dizer você deixar hematoma, você quebrar braço, quebrar dedo, espancar, jogar o menino na parede. Não é assim, não. Por isso que a Bíblia, nosso Deus é sábio, ele coloca as etapas. Vós maridos, vós mulheres, vós filhos e vós pais. Para que eles entendam que existe uma regra. Não é do meu jeito. Não, eu vou dar um corretivo nesse guri aqui, vou bater de todo jeito. Não é assim. Tem de ter calma, tem de ter cuidado. Porque senão não é correção, é agressão. Aí é perigoso. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Cada um tem a sua... tem o seu quadrado, vamos assim dizer, né? Cada um está no seu ambiente, que deve respeitar as regras. Tá bom? A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Efésios 5:18b diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vida cristã não pode ser vivida com sequidão espiritual. Também é perceptível que a vida do crente nesse mundo se torna ineficaz sem a ação do Espírito Santo em nós, quando nós somos secos espiritualmente. Sequidão, o camarada abre a boca para falar besteira, não tem o domínio do Espírito Santo sobre a vida dele. O grande desafio não é entender se temos o Espírito Santo, mas o desafio é se, de fato, o Espírito Santo nos tem. Se o Espírito Santo controla a nossa vida, se o Espírito Santo rege a nossa vida. É essa a grande questão. Tá certo? Vivemos cercados por este mundo mau, cruel, tenebroso, cujos princípios e valores
vão se perdendo numa velocidade incontrolada, princípios e valores. A gente falou no início da lição. Está se perdendo a cada dia, em uma velocidade monstruosa. Vivemos o desafio de viver no mundo, mas como cidadãos dos céus. Vivemos num contexto conflitivo. Somente uma vida de enchimento do Espírito Santo nos habilita e qualifica para vivermos os valores do reino. Entendermos que estamos nesse mundo, mas estamos vivendo os valores de Deus. Os valores desse mundo estão perdidos, mas os valores de Deus jamais são perdidos. Mas ainda limitados pelo corpo mortal. É um enchimento contínuo. Nunca recebemos a graduação de sermos plenos. O enchimento do Espírito é dinâmico. Quanto mais o crente experimenta esta realidade, mais necessidade tem desse enchimento na vida. Um dia uma pessoa me perguntou o que era ser cheio do Espírito Santo. E eu fiz uma exemplificação para ele, um exemplo para ele com relação a um pneu de um carro. Né? Quem está me vendo e é motorista vai entender o que eu vou dizer. Você calibra o pneu do seu carro hoje. Tá certo? Aí amanhã você rodou o dia todo no seu carro hoje, o pneu está a primeira. Tranquilo. Amanhã, quando você vai pegar o seu carro para viajar de novo, você tem que dar uma olhada nos pneus. Por quê? Porque eles podem estar precisando de alguma calibragem. O que é essa calibragem? Um enchimento lá. Né? Colocar ar nos pneus para que eles fiquem mais resistentes. Aí você pode dizer, mas eu não fiz ontem, eu não enchi o pneu do carro ontem? Sim. Mas a pressão externa que é exercida sobre aquele pneu em movimento, ela é maior do que a pressão interna. Por isso que nós precisamos estar orando, jejuando, lendo a palavra, indo para os cultos. Por quê? Porque a pressão externa do mundo, muitas vezes ela se torna maior do que o que está dentro de nós. Por isso tem de estar sempre se enchendo. Graça, misericórdia, bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Isso é o Espírito Santo. Não é que o mundo é maior do que o Espírito Santo, entendam, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pressão do mundo, ela vai nos, é até redundante, vai nos pressionar tanto que muitas vezes essas pressões externas podem nos afetar internamente. Por isso que nós temos de nos enchermos do Espírito. Calibrar os cultos, igreja, culto de oração, leitura da palavra, né? Enfim, coisas que nos levam até Deus. Tá certo? Certo. O último ponto da lição, quinto ponto. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Isso aqui é muito interessante. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Não é a nossa armadura, é a armadura de Deus. Às vezes a gente quer construir uma armadura, a gente não vai conseguir nunca. Primeiramente, por quê? Porque a luta que nós temos não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, é contra espíritos do mal, contra demônios que a gente não vê. Às vezes, sim, não é nossa armadura, é a armadura de Deus. Às vezes queremos fabricar nossa armadura. Deus tem preparado e oferecido a sua armadura, providenciada por Ele para que a usemos em tempos de lutas contra toda espécie de malignidade que se prepara de modo organizado para nos atacar. Estamos numa peleja real, não imaginada. Nossa luta não é carnal, nem material como alguns imaginam. Nossa luta é espiritual. É contra os poderes das trevas, mesmo quando estes se manifestam de forma humana. Olha só isso aqui, ó. E nos sistemas estruturais da sociedade. Mesmo assim, a luta é de natureza espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Homem, mulher, adolescente, jovem, enfim. Quando você chegar num determinado local, escute isso. Eu tiro isso por experiência própria, tá certo? Quando eu chego num determinado local e eu vejo alguém que fala normalmente comigo, né, que
tem uma certa intimidade comigo, que a gente conversa, e quando eu chego em determinado local que eu vejo essa pessoa cabisbaixa, ou enfurecida, ou sem querer falar comigo, alguma coisa desse tipo, eu já imagino, não é ela. É alguma coisa espiritual ao redor dela. Porque a lição está dizendo, mesmo quando esses poderes das trevas, se manifestam de forma humana. Os demônios, eles não vão aparecer na nossa frente materializados da forma que eles são, não. Eles vão usar os seres humanos. Eles têm esse poder de usar os seres humanos, mas só tem esse poder se o ser humano deixar, viu? Se o ser humano der brecha. O ser humano andar desse lado aí. Tá certo? É uma luta espiritual. Mulher, quando você chegar em casa com o seu marido emburrado, cara feia, triste, cabisbaixo, bruto, abusado, sabe o que a melhor coisa que você faz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai. Pode ser que ali naquela vida tenha alguma influência demoníaca, para que haja confusão, briga, discórdia e coisas piores. Da mesma forma, o pai, a mãe, um filho, um irmão, enfim. Por ser um ser tentável, o homem precisa permanecer firme contra as investidas. Será a armadura de Deus que o fará permanecer inabalável. É a armadura de Deus que vai fazer com que esse homem permaneça inabalável, sem se abalar. Paulo tinha em mente a armadura de um soldado romano. Paulo ele via um soldado romano diariamente. Então, quando Paulo fala lá em Efésios, no livro de Efésios, sobre a armadura de Deus, ele está visualizando um soldado romano. E ele está vendo as partes da armadura. E nessas partes ele começa a mostrar o que seria a armadura de Deus. Ele exemplifica. A primeira parte da armadura é o cinto da verdade, que cingindo nossos lombos nos dá firmeza e segurança. Falar a verdade é essencial para lutarmos contra o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Então, se nós falarmos a verdade, é um a menos para ele. Precisamos ser verdadeiros, íntegros e com a mensagem da verdade. A segunda parte da armadura de Deus são as sandálias, os sapatos do Evangelho da paz. Mensageiros da paz de Cristo somos nós. Quem vive em conflito busca atrito e se torna presa fácil do diabo. Aquelas pessoas só vivem em confusão, atrito, discórdia, pessimismo, se tornam presas fáceis para o diabo. Depois vem o escudo da fé, protegendo o tórax e o coração. O escudo era aquela proteção metálica que o guerreiro, o soldado, botava aqui na frente dele, e quando vinha aquelas flechas, aqueles dardos, não conseguia passar, né? Atingindo órgãos vitais dele. Somos protegidos pela fé. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Depois vem o capacete da salvação, protegendo a cabeça e a mente. Quando o homem ele é salvo, não existe nenhum vento de doutrina que venha penetrar na sua mente, porque ele usa o capacete da salvação. Ele entende qual o caminho a seguir, qual o caminho que leva a Deus. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra. E não está se falando aqui com relação ao livro Bíblia propriamente dito, não, tá certo? Não, para onde eu for, eu tenho que levar a Bíblia. Não, não é necessariamente isso. Está falando sobre você entender a Escritura. Você conhecer a Escritura. Você ler. Para que onde você chegar, você tenha base, respaldo para as indagações da vida. Vai ter gente que você vai encontrar por aí que ela vai pedir prova da sua fé. Se você não conhecer a palavra de Deus, como é que você vai provar? Como é que você vai falar para essa pessoa sobre Jesus se você não conhece a palavra de Deus? É necessário que isso aconteça, tá bom? Então, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje, que diz assim: conduta é algo sério num mundo com tantas vertentes e numa sociedade tão pluralista que tem esvaziado os conceitos de ética e vida com Deus. A sociedade ela tem a cada dia tentado esvaziar esses conceitos e preceitos da vida com Deus. No mundo do relativismo ético e modernismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver.
Viver na contramão do mundo não pode ser uma opção, e sim uma exigência. Eu tenho de andar na contramão do mundo. Não é uma opção. Hoje eu estou na contramão do mundo, amanhã eu não estou, não. É uma exigência constante, imperiosa, de que escolheu a cruz. Se você andar na contramão do mundo, você está demonstrando com a sua atitude que você escolheu a cruz. Você escolheu Jesus. Aí tem uma pergunta aqui. Como viver a conduta do reino de Deus nesse mundo tenebroso, ruim e mau? Como a gente pode viver essa conduta do reino de Deus? Aí tem 4 respostas que eu gostaria de ler para vocês. A primeira, fincando bem firmes as estacas de nossos princípios que não podem ser removidos. Princípios, meu irmão. Aqueles princípios éticos e cristãos, eles não podem ser removidos. Não, hoje, vamos supor que eu seja um pastor, né? Hoje eu não vou realizar um casamento entre 2 homens e 2 mulheres, porque hoje não é obrigatório. Mas quando for obrigatório, talvez eu mude de ideia. Você vai mudar de ideia? A palavra de Deus ela vai mudar? Não vai, meu irmão. Pecado é pecado. Colocando como ideal de projeto de vida ser imitador de Deus, nos seus princípios morais, que a gente falou, né? Tá aqui os princípios morais que eu vou repetir para vocês. Justiça, amor, verdade e bondade. São os princípios morais dele. Certo? Valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. A gente falou agorinha. Que é família. O que é que a Bíblia fala com relação à família? Homem, mulher e a sua descendência. Prole, né, como eles chamam por aí. Homem, mulher e prole. Não é 2 homens e 2 mulheres, não, viu? Não é um homem casado com uma mulher e ter lá outra mulher fora do relacionamento, do casamento. Não é família isso aí. Certo? Isso aí está totalmente fora. Reconhecer que estamos numa batalha e que esta é de natureza espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais. Nunca lide na batalha espiritual com armas materiais. Você vai perder feio. Não lide. Lide com armas espirituais. Aí sim, o Espírito Santo vai tomar a frente. O Senhor dos Exércitos vai tomar a frente da batalha. Aí não tem quem vença, meu irmão. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição. Tá? Lição muito boa. A lição de domingo agora vai ser ministrada no templo. Eu não sei se é pela classe dos homens, a qual eu sou professor, mas eu já convoquei Gustavo, eu falei com ele. Gustavo vai ficar à frente dessas lições até o momento dessa pandemia aí, até a gente voltar à normalidade, tá certo? Então, o Gustavo é que vai ficar à frente dessas lições lá no templo. Vai ter uma live também, essa live vai ser, acredito que no Instagram da igreja e no Facebook da igreja, se eu não estou enganado. A irmã Joselita que está aí presente, ela está mais por dentro disso aí do que eu, né? Com relação à transmissão da Escola Bíblica Dominical. Acredito que vai ser pelo Instagram e pelo Facebook. Acredito que sim, né? Então, a lição 10, a lição do domingo, vitória apesar do sofrimento. É a nossa lição 10, tá certo? Texto base, Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Os textos, a leitura diária, está baseada em Filipenses capítulo 1 e capítulo 2. Tá? Quem quiser ler capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Filipenses, vai ser baseado nesta lição aqui, ó. Certo? Vitória apesar do sofrimento. Tá bom? Baseado lá no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Filipenses. Tá bom? Deus nos abençoe. Agradeço a todos os irmãos que estiveram presentes na live. Tá bom? Agradeço aqueles que passaram também, não puderam ficar com a gente. Essa live eu vou estar, daqui a pouquinho, né? Convertendo ela em vídeo. Essa live ficará, né, no nosso Facebook, como já está aqui, e será salva como vídeo para o nosso canal no YouTube, tá bom? Eu gostaria também de estar postando esse vídeo no Instagram, mas eu acredito que um vídeo com mais de 50 minutos eu não consigo, mas eu vou ver se há possibilidade, tá certo? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, e estaremos assim encerrando a nossa live, a nossa transmissão nessa noite, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela nossa vida,
Obrigado pela nossa existência. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se feito presente na nossa vida e tem nos abençoado. Nos ajuda, Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, que são muitas. E muitas vezes, Deus, nós perdemos o controle, nós esquecemos que essa luta ela é espiritual e nós muitas vezes queremos resolver de uma forma humana e não vamos conseguir. Por isso eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá força, segura na nossa mão para que a gente não venha a cair. Abençoa os meus irmãos que estiveram presentes nessa live, que o Senhor possa abrir o seu entendimento e o seu coração para aprenderem mais da tua palavra. E aquelas pessoas que irão ver através de um vídeo, que o Senhor possa também estar abençoando e ensinando a eles também. Nos dá a tua paz, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Acredito que daqui para sábado a gente vai estar postando a lição 10. Tá certo? Essa lição, Vitória apesar do sofrimento, baseado lá no livro de Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2. Tá bom? Deus abençoe a todos.